Atos capítulo 18 começa a nos relatar o seguinte. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. A cidade de Corinto vai ser a segunda cidade mais importante do ministério de Paulo quando olhamos as viagens missionárias feitas pelo grande apóstolo. O que nós vamos descobrir é que depois de Éfeso, Corinto vai ser a cidade mais importante e exatamente aqui nós estamos nas ruínas dessa cidade antiga que tinha sido destruída pelos romanos na metade do segundo século antes de Cristo. E depois, na época de Júlio César, na metade dos anos 40, sim, aí a cidade acabou sendo agora construída como cidade romana. Você pode observar o contexto todo à nossa volta. E a cidade é extremamente importante e especial, porque não só ela vai ser uma cidade escolhida por Deus para o florescimento do Evangelho aqui, mas porque chamava a nossa atenção de modo especial. Aqui bem pertinho nós temos hoje o Canal de Corinto. Esse canal é recente, construído há um pouco mais de 100 anos, mas a questão é que há aqui um pequeno istmo, na época cerca de 6 quilômetros, que favorecia muito os navios pararem de um lado do mar e depois os navios prosseguiam do outro lado do mar quando havia o transporte de mercadorias. Por isso a cidade ficou famosa por uma espécie de transição de gente em grande quantidade, uma cidade possivelmente com mais de 500 mil habitantes e grande parte deles escravos e um trânsito enorme de pessoas. Nesse ambiente ainda do pano de fundo grego, com tanta transição, havia muita imoralidade, havia um templo dedicado a Afrodite aqui, a situação era absolutamente terrível. Pois então Paulo vai chegar aqui e começar a proclamar o Evangelho de Cristo. E o texto vai prosseguir dizendo que na sequência Silas e Timóteo vão chegar, pois eles estavam na Macedônia e vão acompanhar Paulo depois do encontro com Áquila e Priscila, que vão ser importantes no capítulo 18. E então Paulo vai começar a anunciar conforme a sua maneira de fazer o evangelho nas sinagogas, mas vai haver uma grande resistência. É interessante que esse contexto assim romano e também judaico começa a aparecer com força em Atos capítulo 18. Nós vamos ver que cresce uma resistência do povo judeu de modo geral, isso está bem claro. Paulo vai dizer, olha, vocês não estão abrindo o coração, eu vou na direção dos gentios. Essa lógica de Atos, que o evangelho cresce para chegar na final das contas na capital do império, no centro gentílico do mundo, vai tomando força cada vez mais e aqui nós vamos ver que essa resistência geral do povo judeu toma lugar conforme o texto vai nos apresentar quando observamos o capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. E vai chamar a nossa atenção como, no processo de como Deus age, como as coisas foram tão preservadas na história. Nós estamos aqui num dos lugares onde as referências históricas são muito importantes e que vão comprovar que, de fato, nessa época, Gálio era procônsul da Acaia. Nós temos a confirmação disso historicamente, que você vai poder contemplar na sequência do nosso estudo. Vamos ver também como uma pessoa como Erasto é mencionada, e isso também foi encontrado, e estamos aqui próximos a um dos lugares importantes daqui, que é o Bema, lugar de julgamento, onde Paulo vai enfrentar aqui uma situação de dificuldade nesse conflito, nesse confronto. Fique bastante atenção, porque você vai ver a sequência aqui de Atos 18 no Rota 66. A cidade de Corinto tem alguns detalhes fascinantes. Por exemplo,
A presença de Áquila e Priscila aqui é por causa do imperador Cláudio, que começou a reinar no ano 41 e morreu em 54. Em 49 depois de Cristo, ele colocou um edito que todos os judeus tinham que sair de Roma, razão pelo qual Áquila e Priscila apareceram aqui. Então Paulo, vindo de outra direção, eles vindo de Roma, se encontram e têm a mesma profissão. Alguns acham que Paulo foi empregado deles. Esse ponto é interessante porque Paulo vai falar sobre esse tema em 1 Coríntios capítulo 9, que o missionário, o pastor, o líder, ele tem direito de ser sustentado pelo povo que ele serve. Somente que, nesse caso, como Paulo não queria aproveitar dessa possibilidade, ele vai trabalhar com suas próprias mãos. Em 4 diferentes textos do Novo Testamento, Paulo menciona esse fato, de que sustentar a si mesmo, algo que os próprios fariseus e rabinos ensinaram, que quem não ensina o filho a se autossustentar, ensina o filho a ser ladrão. Portanto, Paulo não achava estranho trabalhar com suas próprias mãos. E assim ele trabalhou junto com Áquila e Priscila, enquanto ele aguardava a volta de Silas e Timóteo, que evidentemente trouxeram aquela oferta da igreja de Filipos. Um segundo detalhe interessante nesse texto, nós notamos aqui que Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Quer dizer, exclusivamente a fazer o que ele fez em Éfeso. Isto é, não somente pregar, mas também de ensinar de casa em casa. Porque a igreja era formada em casas particulares. Nós sabemos da história da igreja que a cidade de Corinto podia reunir todos os crentes numa só casa, casa de Gaio. E como nós descobrimos também nesta carta que Paulo foi hospedado nessa casa, nós entendemos por quê. As casas eram feitas com pátios interiores grandes, onde a igreja podia se reunir. Há um outro detalhe interessante sobre esta cidade de Corinto, que nós estamos vendo o resto aqui diante de nós. É o fato que Paulo tinha que corrigir muitos erros nessa cidade. Realmente a cultura de Corinto era muito distinta à cultura que Paulo queria passar. Essa cultura que ele chama da lei de Cristo. Qual foi essa? Aqui no primeiro capítulo nós vemos a igreja dividida em 4 partes. Por que se divide uma igreja aqui e não em outra cidade? Fácil de entender. Aqui tem uma ala judaica que seguia Pedro. Tem uma ala que seguia Apolo, que tinha vindo, e nós vemos aqui atrás o templo de Apolo. Apolo, vindo de Alexandria, vai interpretar a Bíblia de uma forma muito interessante, alegoricamente, que ele aprendeu lá em Alexandria. Além disso, tem um grupo que não quer nada com ninguém, eles são um grupo de Cristo, portanto um orgulho especial. E tem aqueles que são fiéis seguidores de Paulo. Então a igreja se divide em 4 pedaços. E Paulo faz uma afirmação tão estranha, uma pergunta que ele levanta: será que Cristo se divide? Será que nós podemos cortar Cristo em 4 partes? Em outras palavras, Paulo reconheceu que toda a igreja realmente estava unida, uma vez que eles creram em Cristo, uma vez que eles tinham recebido esse evangelho de perdão, de justificação em Cristo. A conquista de Corinto pelos romanos no ano 146 a.C. e ficar abandonado esse local durante 100 anos e ser reconstruído por Júlio César, por causa da localização, pertinho do mar, pertinho dos 2 mares. Esse ponto de istmo quer dizer a facilidade de trazer os barcos de um lado, a bagagem dos barcos de um lado para o outro.
E isso facilitou a vinda e rápido crescimento, riqueza da cidade, mas também facilitou outro elemento, o elemento de pecaminosidade. Corinto era conhecido como uma cidade de imoralidade. Paulo faz uma referência na sua carta, a primeira carta, capítulo 6, versículo 11, 9 a 11, que eu gostaria de ler para ver como Paulo descreve a situação em relação ao pecado. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Ele não disse que todos eram assim. Mas vocês foram lavados. Isto é uma referência ao batismo, significa uma rejeição dessa vida anterior de perversidade. O ladrão não vai roubar mais. Aquele que praticava imoralidade não vai praticar mais. E assim por diante. Foram santificados e foram justificados. Essa palavra tão chave na reforma, de que Cristo na sua morte imputou para nós o perdão total, de maneira que aqueles que eram tão ruins e tão inconfiáveis, pessoas desonestas, mentirosas, se tornaram pessoas santas. E nós percebemos nesta carta que Paulo escreve aos Coríntios, essa tremenda mudança que o Evangelho traz. A palavra que eu queria chamar sua atenção ocorre também em capítulo 9, onde Paulo fala que nós não somos mais obrigados a guardar a lei. Mas, claro, nós guardamos a lei de Cristo. Tem outro detalhe aqui em Corinto. Cada 2 anos eles tinham os Jogos não olímpicos, mas do Istmo. Portanto, Corinto que patrocinava aqueles Jogos, e Paulo faz referência àqueles que correm e ganham o prêmio. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Correm de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Esse treinamento da parte do Evangelho, essa disciplina da Palavra de Deus, é o que Paulo chama de ser enleado. Uma palavra que eu inventei, enomos, de ser uma pessoa dirigida, disciplinada pelo Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é o Senhor da vida e nós somos os seus representantes aqui na terra. Nenhum lugar mais importante naquela época do que o Corinto para mostrar a transformação da vida anterior, de perversidade, de toda essa imoralidade. Aqui na minha frente eu estou vendo a Acrópole, de onde dizem que desceram uns 1000 prostitutas e prostitutos, tanto homens como mulheres, para praticar sua imoralidade nessa cidade. E Paulo teve que corrigir os coríntios nesse ponto, dizendo que quem está ligado a Cristo pelo Espírito é um Espírito com Ele. Esse ponto é chave. E espero que todos nós entendamos que a vida em Cristo é uma vida de santificação. E Paulo chega a dizer que eles foram santificados e lavados e transformados pela graça de Deus. Lugar de vitória. Vitória do Evangelho que alcança a população dessa cidade que estava presa no paganismo. Essa vitória é tão grande, inspirado aqui pelas ruínas que falam alto ao nosso coração, nós vamos ver uma vitória extraordinária que vai mostrando para nós como o Evangelho vencedor está em toda parte. Você acabou de ver que estão aqui Roma, Alexandria, Corinto, Macedônia, todo mundo está sendo atingido pela palavra vitoriosa. Esse aspecto se mostra com clareza quando nós vamos observar aqui no capítulo 18 o que o texto bíblico tem a nos dizer.
Paulo permanece em Corinto algum tempo, diz o verso 18, e depois vai se despedir dos irmãos e navegar para a Síria. Ele vai fazer um voto em Cencreia, rapando a cabeça. Você deve se lembrar que Paulo permanece culturalmente judeu, ele sabe que os gentios não precisam se tornar judeus, mas ele, com aquele raciocínio hebraico concreto, aqui faz um voto de apresentação de gratidão a Deus e fecha o voto com esse simbolismo que é apresentado aqui. E então, ele sai de Corinto. Lembre-se que dessa cidade também se escreve a famosa carta que vai se dirigir a Roma. Ele sai daqui e vai para Éfeso, e o texto nos diz, ali ficam Priscila e Áquila, que vão discipular bastante Apolo. Você acompanhou e viu como Apolo precisava de ajuda. E o que chama atenção, a importância do ensino, do discipulado, do acompanhamento, é como esse Apolo vai crescer tanto na sua vida que ele vai se tornar uma referência na igreja de Corinto depois. Mas o capítulo 18 vai nos chamar a atenção, e você precisa prestar esta atenção num detalhe, que aqui nós temos um desfecho da segunda viagem e no finalzinho do capítulo 18 já o início da terceira. A gente não percebe isso, mas a segunda viagem, que começou com a necessidade de levar os conselhos e os direcionamentos do Concílio de Jerusalém, que aconteceram no ano 49, quando Paulo vai ali fortalecer as igrejas e Deus, o Espírito, dirige para proclamar esse evangelho vitorioso que vai se espalhando por toda a Ásia e agora chega à Europa com toda essa força. E aqui no final do ano 52, quando haverá esse desfecho, o texto vai nos mostrar que enquanto Apolo está sendo discipulado, o apóstolo Paulo diz, o verso 23, que a transição aqui no final, depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo os discípulos. É simplesmente maravilhoso comemorar com Paulo essa vitória. Ele vem e se inicia aí a terceira viagem missionária que vai prosseguir quando Paulo voltará na sequência novamente para a região de Corinto, já num segundo momento nessa viagem que deve ter começado no final do ano 52 ou começo do 53. E uma palavra especial chama a atenção no nosso coração. Eu fico imaginando o que era viver como Paulo, diante de tantos riscos, diante de tantas ameaças, saindo da Atenas incrédula para comemorar bem alto em Corinto a grande vitória do Evangelho. Pois é, com tantos altos e baixos, momentos maravilhosos e difíceis, soa bem alto a palavra de Deus em Atos 18, quando Jesus vai aparecer para Paulo ali, dizendo para ele que ele fique tranquilo, não tenha medo, continue falando, não fique calado. Diante de todas as circunstâncias improváveis da vida, diante dos seus problemas, das minhas lutas, da nossa situação como igreja cristã, vão ser momentos difíceis, duros, tribulações, vitórias, momentos altos, mais altos do que a Acrópole, mais baixo do que o Vale do Jordão lá em Israel, momentos complicadíssimos, e a palavra de Deus diz, não tenha medo, continue firme. A vitória do povo de Deus e do Evangelho em Corinto comprova isso. Por isso, vamos ouvir a palavra que foi dita a Paulo. Continue falando, continue anunciando, porque este Evangelho vitorioso chegará a todas as nações do mundo.